Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 47 da playlist de aulas do sétimo ano. E hoje vamos dar início aí a uma sequência de 5 aulas abordando o tema expressões algébricas. Vem comigo! Existem situações aí de diversas áreas do conhecimento que fazem uso da linguagem algébrica. Presta atenção no que o professor falou. Linguagem algébrica. Pois é, estamos dando início ao conteúdo de álgebra no sétimo ano. Eu tenho certeza que você ou algum colega seu aí nas séries anteriores já perguntou para o professor de matemática: quanto vale o x? Quando que a gente vai aprender aquelas contas com letra? Pois bem, chegou a hora, chegou o momento, tá? É hoje. Hoje vamos começar aí o nosso estudo sobre álgebra. Então a álgebra é um ramo da matemática que faz generalizações fazendo uso de letras do alfabeto que a gente tem. Bom, vamos começar com calma, tá? Primeiro a gente vai fazer uma boa base sobre álgebra, conhecer as expressões algébricas, os termos envolvidos ali, para depois a gente pensar em calcular valor de x, tá? Então peço um pouquinho de paciência para você. Vamos começar definindo expressões algébricas? O que são expressões algébricas? São expressões matemáticas formadas por letras, sinais de operações e números. Nós já tínhamos estudado expressões numéricas. As expressões numéricas tinham sinais de operações e números. Agora a gente está vendo expressões algébricas. As expressões algébricas, além de ter sinais de operações e números, também vai ter o uso de letras. Quais letras, professor? Que tipo de letra? Qualquer uma que você quiser, tá? Qualquer uma do nosso alfabeto, de A a Z. Qualquer uma delas. Aí que sinais de operação? Nós já estudamos 6 operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, tá? Então, qualquer uma das 6 operações. E números? Qualquer tipo de número que nós estudamos. Como a gente está no conjunto dos números racionais, então a gente vai estar falando de números racionais, que são números positivos, negativos, pode ser inteiro, pode ser decimal, pode ser fração, beleza? Então, são expressões algébricas envolvendo números, sinais de operações e letras. Isso é expressão algébrica. Coloquei alguns exemplos aqui na lousa, só para a gente entender um pouquinho, né? O fato de ser uma linguagem. A gente fala expressão algébrica. A álgebra é uma linguagem matemática. Veja só, aqui a gente tem uma expressão algébrica, tá? Eu tenho número, letra e o sinal de operação, que é a multiplicação, certo? O que está escrito aqui, ó, 3 vezes a letra x, né? 3 vezes o x. Isso aqui não dá um resultado, tá, gente? Quanto dá 3 vezes x? Não dá nada. É só uma expressão. A gente só está expressando matematicamente uma linguagem, uma frase. Ou seja, eu estou expressando matematicamente ali, ó, o triplo do número x. Mas quanto vale o número x? Eu não sei. Por isso que eu estou expressando matematicamente essa frase, ó, um triplo do número x. Tá? O que é o triplo de um número x? É 3 vezes o número x. Agora, essa letra x, ela pode ser qualquer número. Como a gente não sabe qual é o número, ela pode ser qualquer número. A gente vai ver nas próximas aulas aí, que nesse caso, a letra x é chamada de variável. Tá? Mas isso é assunto para uma próxima aula. Então, olha só. Qual é a linguagem que eu tenho aqui? Ó? O que eu posso escrever, né? Essa expressão que está aqui é uma expressão algébrica. Ela tem letra, tem número, tem sinais de operação. O que ela está representando? Ela representa essa frase aqui, ó. O número y, tá? A letra y, ela representa o número. A gente só não sabe qual é. Por isso que eu escrevo aqui, o número y. Parece estranho, né? Porque seria a letra y. Mas como a letra y representa o número, então vamos colocar aqui, ó, o número y adicionado a 4. Tá? Então essa frase toda aqui, ó, ela está resumida e representada através de uma expressão algébrica
através de uma expressão matemática, fazendo uso de letras, uma expressão algébrica. Tá? Então, o número y adicionado a 4. O triplo do número x. Tá? Essa expressão algébrica que está aqui, ó, ela representa alguma coisa, né? Qual seria a frase que ela está resumindo? Aqui eu posso colocar assim, ó, o quadrado. Quando a gente tem uma potência elevada a 2, a gente fala que é o quadrado, né? O quadrado do número m. Certo? Então, o quadrado do número m. M ao quadrado. Certo? Então, essa frase ela pode ser resumida por essa expressão algébrica que está aqui. Eu espero e gostaria muito que alguém estivesse pensando assim. Ah, mas aqui não tem operação. Tem sim, né? Isso aqui não é uma potência. Potência é uma operação matemática, certo? Então, eu tenho letra, tenho número e tenho uma operação matemática. E aqui embaixo, olha, o que é essa expressão algébrica? O que ela está representando, tá? Ela é uma linguagem, ela está resumindo uma frase, um escrito, um comando. Aqui está escrito assim, ó, A menos B. O que significa A menos B? Aqui a gente tem assim, ó, podemos colocar, traduzir, né? A diferença é o resultado da conta de menos, né? Então, a diferença entre os números A e B, tá? Então, A e B são letras, eu sei que A e B são letras, mas estão representando números, que a gente não sabe qual é. A gente está generalizando a situação, tá? Então, como eu tenho aqui um sinal de menos, eu tenho a diferença entre os números A e B. Bom, também gostaria que alguém estivesse aí se perguntando, mas cadê número aqui, ó? Essa expressão, professor, eu estou vendo que tem letras, tem duas letras, A e B. Tem sinais de operação, mas não estou vendo número nessa expressão algébrica aqui, não. Como assim? Cadê o número daí, né? O número ele fica aqui, gente, ó. Quando a gente tem a letra A gente está falando de 1A. Tá? Quando a gente tem a letra B, é 1B, certo? Então tem um número aqui que está oculto. A gente não escreve esse 1, tá? Não precisa falar que é 1A. Se a gente tem uma letra A, já fica subentendido que é 1, né? 1A. E aqui 1B. Assim como aqui tem um M, um Y, certo? Quando a gente tem uma quantidade de 1 aí, a gente não precisa colocar o número 1 na frente da letra. Ok? Só, então, essa primeira aula das 5 que a gente vai ter, né, sobre expressões algébricas, é para a gente treinar essa linguagem, tá? Essa tradução, pegar uma frase literal e transformar numa expressão algébrica. Ou o contrário, pegar uma expressão algébrica e transformar numa frase. Então, tem esse objetivo de treinar a linguagem algébrica. Vou colocar alguns exercícios, vamos trabalhar exemplo por enquanto, tá? Desse tipo aqui. Eu vou colocar a frase e a gente vai transformar numa expressão algébrica, ok? Vamos treinar então um pouquinho mais a nossa linguagem algébrica aqui, gente. Ó, coloquei 5 frases, né? Uma frase literal com palavras e a gente vai transformar essas frases numa expressão algébrica, ou seja, uma expressão que tem números, letras e sinais de operação. Vamos lá, ó. O dobro de um número x. Bom, o dobro, o que significa o dobro, gente? Nós temos que pegar o significado das palavras, né? O dobro significa multiplicar por 2, ok? Quem que nós vamos multiplicar por 2? O número x. Então, a gente vai pegar aqui, ó, 2 vezes o número x. Essa expressão algébrica, ela está representando essa frase. O dobro do número x. O dobro é uma expressão que significa 2 vezes alguma coisa, correto? Então, 2 vezes o número x, o dobro do número x. Tudo bem? Essa expressão, ó, ela é uma expressão algébrica porque ela tem letras, tem números e tem sinais de operação. Ela podia ser ainda abreviada da seguinte maneira. Eu posso omitir o sinal de vezes, tá? Ele fica oculto ali, tá? Não significa que não existe, significa que não está escrito. Então, quando eu tenho aqui a expressão 2x, 2x é a mesma coisa que 2 vezes o número x. É a mesma coisa que o dobro de x, tá? Então, prestem muita atenção quando a operação ela está oculta, está escondida, tá? Então, 2 vezes o número x
pode ser escrito como 2x apenas, tá? Entre o 2 e o x tem o sinal de vezes aqui, ok? Aqui, ó, segunda frase. A gente vai fazer depois um exercício, vocês vão ter um tempinho aí para vocês fazerem um exercício parecido com esse, tá? A terça parte de um número y. A terça parte, o que significa terça parte? Terça parte, quando a gente fala em parte, é porque a gente está dividindo, tá? Então, eu tenho um número y que vai ser dividido por 3. Então, a terça parte de y, tá? Então, eu posso representar como y dividido por 3, ou a gente já viu também que toda divisão é uma fração, né? Posso escrever y sobre 3, tá? Uma fração onde o numerador é o y e o denominador é o 3. Então, y dividido por 3 ou y sobre 3. A terça parte de um número y. Tá certo? Deu para entender até aqui, gente? Bom, o quadrado de um número t menos 5. Ó, o quadrado. O quadrado, quando a gente fala o quadrado, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma potência. Uma potência de expoente 2, não é isso? Potência de expoente 2. Então, o quadrado de um número t. Esse número t, ele vai ficar ao quadrado. Vai ficar com o expoente 2. E aí continua, né? Menos 5. Então, vai ficar assim, ó. O quadrado do número t, então t elevado à segunda potência, t ao quadrado, menos 5. Menos 5. Então, essa é a nossa expressão algébrica, ó. A gente tem letra, números e sinais de operação. Aqui também, letra, número e sinal de operação. Quando a gente tem na forma de fração, essa fração indica uma divisão, tá? Cuidado com esses detalhes para você não esquecer depois. Próxima frase aqui, ó. O quadrado da diferença entre o número t e 5. Repare que é parecido com a de cima. É parecido, mas não é igual. Ó, o quadrado da diferença entre o número t e 5. Então, quem vai ficar ao quadrado? O quadrado a gente já sabe que é uma potência com o expoente 2. Beleza. Mas aonde eu vou colocar esse expoente 2? Na diferença entre o número t e 5. Então, a diferença é a conta de menos, né? É uma subtração. Então, eu tenho aqui a diferença entre t e 5, ou seja, t menos 5. E o resultado dessa diferença é que vai ficar ao quadrado. Então, olha só como mudou, né? A nossa expressão. Faz toda a diferença. A expressão de cima é o quadrado do número t menos 5. A expressão de baixo, a gente primeiro calcula a diferença entre t e 5, para depois elevar ao quadrado. São expressões diferentes, tá? Agora aqui, ó, o triplo do número a adicionado à metade do número b. Bom, o triplo, a gente tem que lembrar que o triplo é uma expressão que significa multiplicar por 3, né? 3 vezes. Quem que vai ser multiplicado por 3? O número a. Então, 3 vezes o a. Adicionado. Adicionado significa você somar. A quem? A metade do número b. O que é metade? Metade é você dividir por 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, b dividido por 2. É mais comum a gente usar a divisão na forma de fração, tá? Então, o triplo do número a adicionado à metade do número b, certo? Posso simplificar essa expressão, ó, tirando o sinal de vezes que tem entre o 3 e o a. Ficaria 3a mais b sobre 2, tá? Essa expressão é igualzinha a essa, só está com o sinal de vezes oculto, tá escondido. Gente, é isso, tá? Para início de aula, quanto tá que eu falei, né? Preciso controlar minha linguagem aqui. Para início dessa sequência de aulas sobre álgebra, a gente vai focar, né, nessa primeira aula na linguagem algébrica. Nosso foco é a gente conseguir entender essa linguagem algébrica, entender o que essas letras, essas operações e esses números estão representando em cada expressão algébrica que a gente tiver. Beleza? Esse é o nosso foco. Nós vamos trabalhar nessa aula 3 exercícios ainda. O primeiro é igualzinho a esse. Só vai mudar as frases, mudar os números, as operações. E aí depois tem 2 questões de múltipla escolha para a gente pensar um pouco, 2 testes. Bom, vou colocar o exercício na sua tela. A minha sugestão é que você pause o vídeo, tente responder e depois verifique se acertou.
Então, gente, como é que foi aí o primeiro exercício? Conseguiram fazer? Espero que sim. Gostaria de fazer um pedido para vocês também, para que quem ainda não é inscrito no canal do professor, que se inscreva, ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano, tá? Deixe um comentário legal, deixe aí seu joinha e faça parte desse projeto você também. Bom, o primeiro exercício, então, pedia para a gente, escreva a expressão algébrica correspondente a cada sentença. Sentença é uma afirmação, né? Então, para cada frase, para cada afirmação que está aqui, a gente tem que escrever uma expressão algébrica. Então, ó, o dobro de um número S. Bom, a gente já sabe que o dobro é uma expressão que significa duas vezes, tá? Então, duas vezes o número S. Eu posso colocar como duas vezes o número S, assim, né? Duas vezes o S, certo? Vamos sempre usar o pontinho para o sinal de vezes, para não confundir o X com a letra X. Então, duas vezes o S, posso colocar assim, ou posso omitir o sinal de vezes, pode ficar só 2S, tá? Então, duas vezes o S, ou só 2S. É comum também a gente colocar sempre número antes da letra, tá? Eu poderia colocar assim, ó, S vezes 2? Posso também, tá? Mas não é tão comum, a gente costuma sempre colocar o número antes da letra, tá? Então, duas vezes o número S, o dobro do número S. Ok? Bom, a letra B, aqui é uma expressão nova, que talvez você tenha enroscado aí, o consecutivo. O consecutivo é o número que vem depois. Por exemplo, quem é o consecutivo do 10? É o 11. Quem é o consecutivo do número 27? É o 28, tá? É o número que vem depois. A gente obtém o consecutivo sempre adicionando 1. Se eu quero obter o consecutivo de alguém, eu faço mais 1, tá? Quero achar o consecutivo do 30. Eu faço 30 mais 1, 31. Quero achar o consecutivo do 64. Eu faço 64 mais 1, 65. Tá? Então, consecutivo deu o número Y. Bom, eu vou pegar então o número Y e vou adicionar 1. E aí eu vou achar o consecutivo do número Y. Certo? Eu posso ocultar o sinal de mais, professor? Pode ficar assim, ó. Y1? Não, não pode, tá? Eu só posso ocultar o sinal de vezes. É só quando é vezes que a gente oculta o sinal. O sinal de mais, não. Tá? Então, o consecutivo do número y é y mais 1. Aqui na letra C, o quadrado de um número z. O quadrado a gente já viu que é uma expressão que significa potência, né? Então, é quando a gente pega uma potência com expoente 2, certo? Então, a potência de expoente 2. O quadrado é uma expressão que representa uma potência. Uma potência de quem? Do número z. Então, eu vou pegar o número z e colocar o expoente 2 em cima dele. Então, z ao quadrado é o quadrado de z. A letra D aqui, gente, ó. O triplo de um número x adicionado à metade de x. Bom, o triplo a gente sabe que é uma expressão que significa 3 vezes, né? Então, 3 vezes o número x. 3 vezes o número x. Adicionado é você somar, né, o sinal de adição, a quem? A metade de x. A metade a gente sabe que é uma expressão que significa dividido por 2. Tá? Metade é dividir por 2. Então, eu vou pegar a letra x e dividir por 2. Certo? Lembra que a divisão a gente coloca sempre na forma de fração. Fica mais elegante, vamos dizer assim, né? Vou colocar maior aqui, x sobre 2. Bom, aqui o sinal de vezes, ele pode estar escondido, pode ser oculto, tá? Eu posso omitir ele. Então, ao invés de colocar 3 vezes x, posso só colocar 3x mais x sobre 2. Pronto. Então, o triplo de um número x adicionado à metade do x. E para finalizar, a letra E aqui, ó. A terça parte, bom, a terça parte. Quando a gente fala em parte, a gente está falando em divisão, né? No caso aqui é uma divisão por 3. A terça parte de um número k adicionada ao número s. Então, a terça parte de um número k. Eu vou pegar o número k, vou dividir por 3. Isso vai ser adicionado ao número s. Pronto. Professor, quanto que dá k dividido por 3 mais s? Não dá nada, tá, gente? Isso aqui não dá um resultado. Isso aqui é só uma expressão. Quanto dá y mais 1? Não dá nada. A gente só está representando as sentenças através de uma expressão algébrica. A gente não está fazendo cálculo ainda, tá? Estamos apenas fazendo representações. Deu para entender o primeiro exercício?
Bom, o segundo exercício vai aparecer aí na sua tela, é uma questão de... Deixa eu ver se essa é uma questão de múltipla escolha. Isso, a questão de múltipla escolha. Pause o vídeo e tente responder ela. Pessoal, essa segunda questão, ó. Carlos comprou um aparelho de som que custava X reais. Ao pagar a conta, recebeu um desconto de 20 reais. Qual das expressões algébricas corresponde à situação descrita? Então a gente não sabe qual é o valor do aparelho de som, tá? Então a gente está usando uma letra para representar o preço do aparelho de som. Então o que a letra X, que está aqui nas alternativas, representa? O preço do aparelho de som. É um aparelho de som que custa X. Eu não sei qual é o valor certo, então eu estou usando uma letra para representar esse número que eu não sei qual é, tá? Mas eu sei que ele comprou à vista e ganhou um desconto de 20 reais. O que significa ganhar um desconto de 20 reais? Significa que você vai multiplicar o preço do aparelho por 20, você vai pagar 20 vezes o valor do aparelho de som. Significa que o valor do aparelho de som vai ficar dividido em 20 parcelas para você. Significa que você vai adicionar 20 reais ao preço do aparelho de som, ou significa que você vai tirar 20 reais do preço do aparelho de som? É tirar, né? Quando a gente fala em desconto, quer dizer que a gente está tirando, né, 20 reais do preço do aparelho de som. Se o aparelho de som custava X e a gente vai tirar 20, então a gente vai ficar aqui com a letra D, né? A alternativa correta aí é a letra D. Certo? Um facinho esse, né? Acho que você deve ter acertado também. Vamos lá para a última questão, uma questão bem simples também, só para a gente finalizar a aula com chave de ouro. Nossa última questão, então, diz assim: uma prefeitura aplicou 850 mil na construção de 3 creches e um parque infantil. Então, eu coloquei aqui, ó, os 850 mil que a prefeitura aplicou foi para a construção de 3 creches mais um parque infantil, certo? Essa informação está aí no exercício. O custo de cada creche foi 250 mil. A expressão que representa o custo X do parque infantil em R$ 1.000 é... Então, olha só. Aqui a gente tem o valor de cada creche. Está falando que cada creche custou 250 mil. Tá? Então, vamos deixar só o 250 aqui. E quantas creches foram construídas? Não foram 3? Tá? Então, esse 3 aqui, a quantidade de creches, ele vai multiplicar o valor de cada creche, né? Então, 3 vezes o valor de cada creche. 3 vezes o 250. E ele fala assim, ó, que o valor do parque infantil é um valor X. Então, a gente não sabe qual é o valor do parque infantil. Então, a gente está usando a letra X para indicar esse valor. Bom, mas nós sabemos que tudo isso, né? A construção da creche mais o parque infantil tem que dar 850 reais. 850 mil reais. O que dá para a gente melhorar aqui? Dá para a gente multiplicar o 3 pelo 250. Se a gente multiplicar o 3 pelo 250, vai dar 750 mil. Tá? Então, olha só. A gente tem aqui, ó, 850 mil é o valor das 3 creches mais o parque infantil. Tá? Dá até para saber quanto custou o parque infantil, mas não é o nosso objetivo. O objetivo não era saber o valor do parque infantil. O objetivo é apenas a gente assinalar a alternativa que representa a expressão que me dá o custo do parque infantil, tá? Essa expressão é o que está na letra D, né? A letra D de novo aqui, ó. Repare que na letra D está trocada a posição do X com 750, né? Mas nós já vimos que na adição, a ordem das parcelas não muda o resultado, né? A adição, ela é comutativa. A gente pode trocar os 750 com X, que vai continuar a mesma coisa. Aqui na letra C, a gente percebe que foi usado apenas o valor de apenas uma creche. Então, está errado aqui. Aqui na letra B, a gente percebe que o valor de X ia ser muito maior do que o custo total, né? Teria que ser um valor maior que 850 para dar 750 ainda, né? Não tem nada a ver aqui.
E aqui também, né? Tem nada a ver. Não tem como eu adicionar um número com 850 e dar 250. A gente está falando do valor de uma construção, tá? Então esse valor vai ser positivo. Então ficamos com a letra D. Essa aqui é a opção que me dá o custo do parque infantil, certo? Só, então essa foi a nossa primeira aula da sequência aí de 5 aulas falando sobre expressões algébricas. Nosso foco foi trabalhar a linguagem algébrica nessa aula, tá? Na próxima aula a gente vai entrar com alguns termos e definições, tipo monômios, binômios, o que é parte literal, o que é coeficiente. Então a gente vai entrar com esses termos aí mais matemáticos, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.